Olá, paz do Senhor Jesus. 1 Reis, capítulo 22, versículo 14, vai dizer o seguinte: Micaías respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Esse texto é um texto que chama muito a minha atenção e sempre que eu leio, eu aprendo muito. E é por isso que eu quero compartilhar hoje com vocês. Primeiro, após 3 anos, de paz entre Israel e a Síria, o rei de Judá, Josafá, vai ao encontro de Acabe, rei de Israel. E ali, nas suas conversas, nas suas reuniões, eles decidem fazer uma aliança. Acabe propõe a Josafá que eles vão e conquistem Ramote Gileade, que estava sob o domínio da Síria. Josafá, então, concorda com essa aliança e diz para Acabe o seguinte: Sou como você é, e o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. Naquele momento, Josafá estava confirmando sua aliança com Acabe. Só que, antes de finalizar ali aquele encontro, Josafá fala o seguinte para Acabe: Vamos consultar ao Senhor. Acabe chama 400 profetas. A Bíblia não deixa claro se entre aqueles profetas estavam apenas os profetas de Baal, se estavam profetas do Senhor ali pelo meio, mas eles chamam e todos aqueles profetas, 400, profetizam a favor de que eles vão e ataquem Ramote de Gileade. Só que Josafá, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Em todo momento, Josafá ele mostra essa preocupação. Ainda há algum profeta do Senhor? Não há aqui algum profeta ainda, algum profeta do Senhor para consultarmos? E aí Acabe vai dizer: Sim, tem Micaías, mas ele só profetiza contra mim o contrário. Eu o odeio porque ele só profetiza para mim o que não é bom. Josafá vai e diz: Não fale assim. Acabe decide chamar, então, Micaías. E é nesse momento que nós encontramos ali, o momento em que o servo de Acabe vai lá buscar Micaías e diz assim: Olha, todo mundo profetizou de bem, profetize você também. Então, Micaías diz o seguinte: aquilo que o Senhor falar, eu falarei. Micaías, então, vai relatar, quando chega diante de Acabe e de Josafá, ele vai dizer: vá, porque o Senhor entregou na mão. E aí, a Bíblia vai dizer que o rei falou o seguinte: não minta para mim, fale a verdade em nome do Senhor. E aí ele Acabe diante de Micaías, fica apreensivo, porque ele sabia que Micaías tinha o costume de profetizar o contrário. Então, Micaías vai e relata: olha, foi-me mostrado, no versículo 17, Micaías diz o seguinte: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor Deus disse: esses não têm dono, que cada um volte para a sua casa em paz. Então o rei de Israel disse assim: eu não disse para você, Josafá, que ele só profetiza o contrário? Micaías vai e diz assim: que o Senhor tinha mostrado, que houve uma reunião em que Deus fala: como é que eu vou matar Acabe? De que forma Acabe vai cair? E aí cada um fala uma coisa, até que um aparece e diz o seguinte: eu o enganarei. E aí o Senhor pergunta àquele espírito: de que forma? Eu irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E o Senhor Deus falou: vai e você vai sair vitorioso. Irmãos, olha que quantas coisas nós podemos aprender aqui. Quantas coisas interessantes. Primeiro, antigamente, a aliança era chamada, o termo usado para a palavra aliança em hebreu era berit. E uma aliança de um rei contra o rei, quando eles estavam no mesmo nível, era uma berite de comunhão, era uma aliança, era chamada de aliança. Quando era entre um rei mais uma pessoa de menor poder, era chamado de vassalagem, de servo, senhor. Era uma aliança onde a pessoa devia obediência àquele rei. Então, no momento em que Josafá fala: eu sou como você é, Josafá está fazendo uma aliança de acordo entre iguais. E uma coisa interessante que me chama a atenção sempre que eu leio esse texto é o seguinte: com quem nós temos feito aliança, com quem nós temos feito acordos.
com quem nós temos andado lado a lado. Josafá era um homem que queria a vontade de Deus, que buscava a vontade de Deus, que se preocupava em consultar a vontade de Deus, mas ele se aliou com pessoas que não se preocupavam da mesma forma que ele. Olha a diferença entre Josafá e Acabe. E é por isso que o perigo de nós fazermos alianças com pessoas que não querem a vontade de Deus e que não andam segundo a vontade de Deus. Acabe era um rei que permitia a idolatria, além disso, fazia coisas erradas, matava pessoas inocentes simplesmente para conseguir uma vinha. Acabe foi um dos piores reis de Israel, se não o pior rei de Israel, no quesito de afastar o povo de Deus, de tolerar profetas de Baal. Mas Josafá tinha uma aliança com Acabe. Só que essa aliança não era uma aliança que agradava a Deus. E depois, alguns versículos à frente, nós vamos ver que Deus usa um profeta para chamar a atenção de Josafá a respeito dessa aliança. Então, quais são as pessoas com quem nós temos andado? Ande com pessoas que são homens e mulheres de Deus. Façam aliança com pessoas que são homens e mulheres de Deus. Isso é o que nós precisamos aprender. Esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção. O segundo ponto é que eles consultam aos profetas. Josafá ele se preocupa em consultar ao Senhor. Da mesma forma, nós também precisamos nos preocupar em todos os nossos planos, projetos, não depois que as coisas acontecem, não depois para remediar, mas sim antes. Procurarmos em todos os nossos passos, planos, sonhos e projetos, consultar ao Senhor para saber qual era a vontade de Deus. Enquanto Acabe consultava milhares de profetas, muitos deles poderiam estar ali mesmo, profetas de Baal, ou seja, Acabe procurava nos meios errados. Josafá queria ouvir a voz de Deus e a resposta de Deus. Acabe odiava Micaías por falar a verdade. Muitas vezes nós, como homens e mulheres de Deus, quando falamos a verdade, nós seremos odiados. E é por isso que muitos têm medo de falar a verdade, porque não querem pagar o preço de ser odiado. Mas não adianta ser amado por Acabe, pelos Acabes da vida, se nós não formos amados, obedientes e agradarmos ao nosso Deus. Não adianta você agradar Acabe. O importante é que nós agrademos a Deus. Agrademos a Deus. Micaías profetizava que coisas ruins iam acontecer a Acabe, não porque ele odiava Acabe, como Acabe poderia até pensar, mas porque Acabe não estava na direção de Deus. Ao contrário, Acabe fazia tudo para aborrecer, fazia tudo contra aquilo que Deus mandava. Acabe era desse jeito. Então, irmãos, nós precisamos aprender com isso, nós precisamos ser como Micaías, homens e mulheres de Deus dispostos a falar a verdade. Nós temos que ser como Josafá, que busca ouvir a voz de Deus. O terceiro ponto aqui, que também é muito importante, é quando o profeta Micaías é chamado. Agora, antes disso, tem um ponto importante aqui que nós precisamos falar. Mesmo Josafá consultando ao Senhor, mas pelo fato dele ter uma aliança com Acabe, ele não desistiu de ir àquela guerra para lutar. Acabe vai morrer naquela guerra e Deus tem misericórdia de Josafá e Josafá não morre, porque Deus tem misericórdia. Mas eles não obedeceram, não ouviram a voz de Deus. Acabe mandou deixar Micaías preso, porque dizia que aquilo não ia acontecer. Acabe não acreditou no que o homem de Deus falou. E Josafá acabou seguindo Acabe. O intuito do nosso coração pode até ser bom. Nós podemos ter até o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas se de fato nós não obedecermos à vontade de Deus, se de fato nós não fizermos a vontade de Deus, não adianta. Estamos andando nos caminhos errados, no caminho de Acabe. Terceiro ponto, o profeta Micaías ele é chamado. E aqui foi a parte que nós lemos o versículo inicial, onde o mensageiro quis corromper Micaías. Quantas vezes o mundo tenta nos corromper, tenta nos moldar, tenta vir com aquele discurso de não tem problema não. Aqui nesse caso o discurso foi, fale que é bom, todo mundo tá fazendo, então faz também. Faz da mesma forma. Mas nós não somos chamados para ser uma Maria vai com as outras.
Nós somos chamados para ser homens e mulheres de Deus que fala o que o Senhor manda. Nós precisamos ter essa coragem para revelar a verdade, como Micaías revelou. E o que eu acho interessante é que quantas vezes nós nos deixamos ser usados pelo espírito de engano quando não ouvimos a voz de Deus, como não obedecemos a Deus. Quantos profetas, ali naquele meio tinha vários profetas, mas aqueles profetas estavam usando, óbvio, para um propósito divino, mas eles estavam sendo usados como engano. E quantas vezes nós também temos sido enganados por falsos profetas, que não profetizam a verdade, não profetizam aquilo que Deus manda. Esse texto, quando eu leio esse trecho que diz assim, serei um espírito de engano na boca dos profetas, isso faz estremecer. Porque nós precisamos ter discernimento espiritual. A igreja nesses últimos tempos, nós, filhos de Deus, precisamos ter discernimento espiritual. Micaías, ele foi preso, mas ele preferiu ser preso do que não falar aquilo que Deus não mandou. E ele no final diz uma coisa para Acabe que eu acho interessante. Se de fato o rei voltar em paz, é porque o Senhor não falou por meio de mim. Micaías tinha certeza, porque Deus tinha falado com ele. Os reis não ouviram o alerta de Micaías, infelizmente, mas que nós possamos fazer diferente. Que ao ouvir a voz de Deus, nós possamos obedecer. Que nós possamos estar atentos e com o espírito de discernimento. O final de Acabe foi a morte. Mas o final daqueles que obedecem a Deus é encontrar-se com Ele e desfrutar de paz, desfrutar da presença do Senhor. É essa mensagem que eu quero deixar para o teu coração. Não faça aliança com Acabe. Não tenha medo de dizer a verdade. Seja um homem e mulher de Deus que ouve, mas que também obedece à voz de Deus. Em todos os teus planos, projetos, consulte ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso, as coisas caminham da forma como o Senhor quer. Até o próximo vídeo. Que essa palavra possa tocar ao seu coração. Tchau, tchau.